E temos, antes de falar de Alexandre de Moraes e Elon Musk e tudo mais, e Glenn Greenwald, tem eleição de São Paulo que tá pegando fogo, né, cara? Tem eleição de São Paulo que tá pegando fogo, né? Pesquisa agora, o Você é Marçal... do Rio, né? Sou do Rio. Você tá acompanhando? Tô acompanhando porque, pô, São Paulo é o que Não tá tem todo mundo como, falando, né? Não tem como não acompanhar. Sabe que vieram todos aqui, falta só o Datena, né? Ah, que legal, que bacana. Faltando o Datena, todos os pré-candidatos vieram, faltando o Datena, estamos marcando com ele, mais os debates. Olha, é o que eu falo pro pessoal. Se eu votasse aqui em São Paulo, eu votaria no Nunes mesmo, que eu acho que é a opção mais segura. Mas não tem como dizer que o Marçal não ganhou o debate. Ele ganhou o debate. O primeiro eu achei que ele se assustou um pouco, né? A Tabata meio que pegou ele... Conseguiu dar umas enquadradas nele ali, né? Mas no segundo ele veio pra causar, né? Pra fazer meme, fazer corte. E, pô, não tem jeito, tirou cara, o Boulos do sério real, cara, velho. Como é que o Boulos caiu cara, na pilha, velho? Cara? Não pode Boulos, cair na pilha, cara. Um macaco velho daquele. Pois é, cara. Mano, porra. parecia uma cena ensaiada, cara. Ele tentando pegar a carteira de trabalho. Cara. Eu realmente não acreditei como ele caiu na pilha do cara. E aí, no último debate, 3 deles não foram. Parece que, não sei se é real, mas combinaram de não ir, né? Pois é, eles alegaram que era porque tinham outros compromissos, não sei o que lá, mas, porra, candidato em época de eleição vai faltar nisso, né? Enfim. É uma situação. E agora saiu a pesquisa, o Marçal deu uma crescida na pesquisa, né? Já tá chegando ali perto do segundo lugar, né? Vamos ver se vai ter alguma mudança nisso daí. Você acha que vai quem pro segundo turno aqui, agora? Olha, eu acho que ainda a maior chance ainda é Boulos e Nunes no segundo turno. Eu ainda acho que é a maior chance, mas vamos ver o que vai acontecer. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer. E essa bagunça aí do Glenn, que é o Vaza-Toga, o que temos até agora? Que coisa impressionante isso, que temos né, até bicho? agora? Não, é um escândalo enorme, pela né? Folha, né? A Folha de São Paulo, lá com o Glenn Greenwald, fez conseguiram o celular de alguém, não se sabe de quem, que tem as mensagens todas. Isso é uma outra coisa que é uma diferença em relação a Vaza Jato, né? Que teve lá em 2019. Qual a diferença que na tem Vaza Jato foi um hacking, né? Então, quando foi um hacking, você tem um problema de custódia de provas que é meio complicado na justiça. Essa não, essa o cara entregou o celular lá para a Folha. Quem que entregou, a gente não sabe. Existe a suspeita de que seja o assessor lá do Moraes, o Eduardo Tagliaferro, lá do TSE, mas ninguém sabe exatamente quem que foi nisso daí. E aí, ou seja, as mensagens são assustadoras. Assustadoras, assim, elas meio que confirmam aquilo que a gente já suspeitava, né? Que o Alexandre de Moraes, ele pegou a justiça e deixou o devido processo legal para lá. Todas as garantias constitucionais que você tem para evitar um Estado que persiga um cidadão, que faça uma perseguição contra o cidadão, ele deixou tudo para lá em nome de não, mas a internet está me criticando, não pode criticar, não pode ser isso, eu estou aqui defendendo a democracia, então vale tudo, né? A impressão que dá é essa, né? Mas explicando para o público que não tem ideia do que aconteceu, porque eu vejo direita pedir o impeachment dele e esquerda falando, gente, não tem nada demais o que ele fez, o que ele fez pode não ser legal, pode ser, não ser tão bacana, mas está dentro da lei. O que a gente tem de real aí? Pois é, a primeira coisa é o seguinte, o Alexandre de Moraes, ele mandava recados, tinha um grupo de WhatsApp chamado Inquéritos, que ele compartilhava com alguns juízes auxiliares dele e também o pessoal de um grupo lá no TSE que fazia estudo de desinformação, né? O TSE criou uma força-tarefa para lidar com desinformação na época da eleição, e esse grupo fazia pesquisas na internet, então buscava perfil de pessoas, esse tipo de coisa. E o que transpareceu lá nas mensagens, né? Já foram vários conjuntos de mensagens liberados. O Alexandre de Moraes mandava o pessoal, olha só, fulano, beltrano e cicrano, vê o que vocês acham dele aí de coisa, porque eu quero multar e coisa e tal. Ou seja, o cara é o juiz, ele quer multar e pediu o pessoal para montar um relatório com as informações para permitir que ele multe, né? Ou seja, uma coisa totalmente ilegal isso daí, né? O Alexandre de Moraes se defende dizendo que ele tem poder de polícia, ou seja, o TSE pode mesmo investigar esse caso, mas esse tipo de desculpa tem 2 problemas. Primeiro que o poder de polícia, você não pode sair investigando as pessoas sem nenhum motivo. Mesmo a polícia não pode chegar um cara e falar, não, vou investigar esse sujeito aqui. Não pode. Tem que ter uma notícia crime, tem que ter alguma
algum fator para justificar aquela investigação. Não pode chegar lá e sair investigando alguém aleatório, que era basicamente o que ele estava fazendo, né? Teve uma mensagem que ele pegou 8 deputados aliados do Bolsonaro e falou, não, vê o que você acha desses caras aí, busca o que tiver, que eu quero multar esses caras. Então, a polícia não pode fazer isso, ele não tem esse poder, né? E a outra coisa é que havia muita fraude nos documentos, né? Por exemplo, um documento que aconteceu foi justamente ele falando que o Alexandre de Moraes mandou a informação sobre o encontro lá em Nova York dos ministros do STF, pessoas que estavam planejando uma manifestação em Nova York contra os ministros do Supremo. E daí fizeram um estudo lá, descobriram um monte de coisa e saiu no relatório final como sendo denúncia anônima. Denúncia anônima não, foi o pessoal do Alexandre de Moraes que mandou lá a denúncia para o pessoal, né? Ou seja, uma situação complicada. Outra coisa também, né? Eles falam sobre o poder de polícia do TSE, mas o poder de polícia do TSE é sobre propaganda eleitoral, no período eleitoral. A maior parte das mensagens aconteceram no final de 2022, início de 2023, depois da eleição. Então, também, mais uma vez, não se justifica usar poder de polícia do TSE nessa fora de área. Aliás, hoje saiu uma reportagem muito interessante da Folha. O que eles fizeram? A reportagem de hoje foi justamente a Folha pegando ponto a ponto que o Alexandre de Moraes fez da defesa dele. Não, isso aqui... todo mundo que a gente viu ali já era investigado e eu tenho poder de fazer isso mesmo, está tudo documentado nos processos. E aí eles mostraram lá, pegaram um caso. Pegaram um caso específico, é o do como é que é? Marquesan. É um deputado que foi banido das redes, coisa e tal. Falou, olha só, pegando esse caso aqui, não e não. Você o cara não era investigado pelas fake news, então vocês começaram a investigar ele pelo órgão lá do TSE. Não está documentado no processo, o processo tem falha material no processo, ou seja, desmontaram toda a versão que o Alexandre de Moraes tinha feito. Agora, é aquele problema, né? Porque você cai também na situação Maduro aqui, né? Assim, vamos supor que tenha irregularidades jurídicas, né? Ou seja, o negócio juridicamente é comprometedor. Quando teve o caso lá da Vaza Jato, né? O que aconteceu? A Vaza Jato também se descobriu alguma coisa ali, alguns dizem que é pior do que isso, outros dizem que é menos pior, aí vai depender da motivação política de cada lado. Mas o fato tinha uma segunda instância. Então a segunda instância agiu em cima daquilo, considerou alguns atos ilegais, mudou os processos e coisa e tal, então você tinha como resolver. Teve um problema? Teve um problema, mas foi resolvido. E agora, como é que vai resolver isso? Que porque é a última instância. É a última instância. Se alguém vai ser chamado a dizer se aquilo é legal ou ilegal, vai ser o próprio STF. Você acha que o STF vai virar, realmente eu fui ilegal nisso daqui? Não vai. E aí? E como é que se resolve? A mesma questão do Maduro. Todo mundo sabe lá na Venezuela que teve fraude, todo mundo sabe que tem problema, mas como é que você resolve o problema, né? E eu tinha expectativa que o próprio STF ia perceber que isso está atingindo a credibilidade do próprio STF. Iam tomar alguma medida, alguma punição, Alexandre de Moraes, ou sei lá, alguma coisa assim. Mas parece que não, parece que todo mundo ali se abraçou, todo mundo deu a mão a todo mundo ali e não vai ter nada. O chato disso é que a credibilidade do STF, no final das contas, fica meio abalada realmente, né? Porque tá muito óbvio que teve o problema ali, né? Mesmo para quem não é do direito, mesmo para quem não é especialista nesse tipo de coisa, você pode olhar aquilo ali e você vê, caramba, não é possível. O cara tá falando aqui, o caso da Revista Oeste, você viu esse negócio da Revista Oeste? Não. Ele pediu para investigar a Revista Oeste, aí o cara lá do TSE falou, olha só, eu não encontrei nada não, só tem reportagem mesmo, não tem nada de ataque contra o STF, coisa e tal. Ah, não, seja criativo. O juiz falou, seja criativo, pega uma opinião mais ácida, ou seja... Caramba, como que isso pode ser justiça? Como que isso pode dar? E de fato, né, eles acabaram gerando bloqueios, esse tipo de coisa, ou seja... Uma coisa que realmente não tem como justificar, né? Até para o leigo fica óbvio que a coisa está viciada ali, né? E aí, muita gente desconfiava dessas ilegalidades do Alexandre de Moraes, nesses inquéritos todos, né? Que fosse uma coisa realmente fora do padrão do devido processo legal, mas agora ficou evidenciado, né? Tem evidências de que tem um problema, né? E aí, outra coisa curiosa também, aí o Alexandre de Moraes agora abriu um outro inquérito, né, uma outra investigação para descobrir quem que vazou esses dados, né? Isso que eu ia falar, onde que o Glenn entra nisso e quem vazou? Bom, a gente não sabe quem vazou. A suspeita que existe, isso aí foram pessoas, inclusive nesse inquérito que o Alexandre de Moraes fez agora, ele chamou para interrogatório o Eduardo Todeschini, que seria o técnico que fazia esses relatórios lá no TSE, e a mulher dele, porque o que aconteceu?
esse Eduardo, agora eu não sei se é o nome dele, Tagliaferro. Tá. Eu sabia, Tagliaferro. O Eduardo Tagliaferro, ele teve um desentendimento com a mulher qualquer, ele foi preso, inclusive, acusado de ter dado tiro dentro de casa, enfim, eu não sei qual é o caso. Ele teve algum desentendimento com a mulher dele, ele chegou a ser preso por isso, e aí a suspeita, e aí ele foi demitido do TSE por conta disso, né? E a suspeita é que talvez seja ele que tenha entregue esse celular para o Glenn Greenwald, né? Ou então a mulher dele, que a mulher dele também pode ter acesso ao celular dele. Ou então a polícia também ficou com o celular dele durante um período. Então pode ser que a polícia de São Paulo, que estava investigando esse caso, tenha ficado com essas mensagens. A gente não sabe quem que vazou isso para o Glenn Greenwald, né? Aí o Alexandre de Moraes, inclusive, abriu esse inquérito para investigar esse caso e colocou ele mesmo como juiz do caso. Ou seja, é mais uma irregularidade, né? Porque ele não pode ser um juiz de um caso em que ele é, de certa forma, vítima ali. Ele é o principal interessado nesse assunto, né? O juiz precisa ser uma pessoa neutra. E tem inúmeros juízes que são capazes e competentes no Brasil. O que ele deveria fazer é iniciar essa investigação, passar para um juiz da primeira instância, e aí a primeira instância vai cuidar desse caso, né? Os caras não têm prerrogativa de função, não têm foro por prerrogativa de função. O que transparece, no final das contas, é que o Alexandre de Moraes está meio desesperado, né? Ele se vê num problema de fake news, que eu não sei se ele tem esse problema mesmo, ou se só ele que está enxergando esse negócio. Ele está convencido que é uma grande conspiração do mundo contra ele por conta das fake news, e ele não consegue lidar com isso, porque não tem lei para isso, não tem como lidar mesmo, né? É um mundo diferente para esse pessoal. E aí ele está partindo para o desespero, né? Está fazendo esse negócio, claramente. Ele falou, por exemplo, que usava o órgão do TSE porque a polícia era lenta. Não, mas a polícia é lenta porque a polícia tem que seguir todo o rito, todo o procedimento, exatamente para a prova ser uma prova legítima, não ser uma prova fraudada, não ser uma prova que vai ser desqualificada juridicamente mais adiante. O Alexandre de Moraes não quer saber disso. Não, vamos fazer a coisa aí do jeito que der e coisa e tal, e vamos investigando do jeito que der. A impressão que deu é isso, é um tom de desespero que esse pessoal tá por não entender a internet, por não entender o peso do que eles estão lidando, e enfim. Que era o mesmo ataque que era feito à Lava Jato das negociações, de você apertar os caras para as delações, de forçar, era mesmo... não, as acusações são diferentes. Então, mas tinha esse papo também. Seriam ilegalidades da mesma forma. Seriam ilegalidades da mesma forma que são acusados nos dois casos. Exato. Exatamente. Mas assim, são ilegalidades diferentes, né? O que havia na Lava Jato seria um conluio a acusação que havia na Lava Jato é que havia um conluio entre a promotoria e o juiz Sérgio Moro. E com isso, né, e também havia acusação de que teriam prisões por tempo excessivo e coisa e tal. O caso aqui é caso realmente de coleta de provas de poder de polícia sendo usado de forma indevida, né, de você cortar caminho na hora de coletar prova para avançar rápido com a investigação, e isso é a receita para perseguição, né? Porque imagina, se a polícia tiver o direito de investigar qualquer um que você queira, imagina que você tem um desafeto na polícia, tem um vizinho seu lá que você brigou com o seu vizinho é da polícia, e, porra, ele começa uma investigação contra você, não pode, você tem que ter é preciso ter todo um cuidado com esse negócio de investigação policial, né? E justamente por isso se torna a coisa lenta, né? Exatamente essa é a situação. Aí, ou seja, é o que eu falo, o Alexandre de Moraes quer resolver um problema na base de deixa o direito para lá, vamos resolver do outro jeito aqui, com censura e coisa e tal. Absolutamente errado. Isso tá minando a credibilidade do STF. E quem é o Glenn? Que ele tá envolvido nos dois casos. Nos dois furacões aí, né? Tá no olho do furacão, tanto da Vaza Jato como dessa Vaza Toga, né? O Glenn Greenwald é um jornalista já bastante famoso, já era famoso antes de se mudar aqui para o Brasil. Ele estava envolvido na liberação também de vazamentos lá nos Estados Unidos com a NSA. Ganhou de vários prêmios. Né? Ganhou prêmios e coisa e tal, né? Então, assim, ele já tem uma bagagem com esse negócio de revelar segredos que o Estado não gostaria que fossem revelados, já tem uma bagagem grande disso daí, né? Então, isso que dá uma credibilidade grande também a esse tipo de coisa, né? A coisa toda, você vê que foi um movimento que incluiu Folha de São Paulo, a própria Globo repassou também a coisa. Então, assim, é um movimento com uma credibilidade muito grande. E chegou a ser curioso também um discurso que o Alexandre de Moraes fez depois desse primeiro vazamento, em que ele disse que é muito triste quando a imprensa tradicional passa a usar métodos da mídia social
Ele falou exatamente isso. Ou seja, de certa forma, você poderia entender isso como uma ameaça. Dizer que ele vai... então quer dizer que a Folha tá fazendo as coisas igual na internet, coisa e tal. É o que eu tô falando, esse cara tá perdido. Ele tá lutando contra moinhos de vento e na cabeça dele ele tá fazendo uma guerra heróica, tá derrotando os moinhos de vento, mas na verdade ele tá fazendo um monte de lambança e tá prejudicando a ele mesmo, a internet no Brasil e a credibilidade do STF, né? Será que ele vai ter coragem de censurar a Folha de São Paulo? Imagina. Fechar uma Folha de São Paulo. Imagina se isso acontece. Eu acho que não. Eu acho que não vai chegar nisso. Mas só o fato dele ter feito essa meio ameaça velada, não que vocês estão usando os mesmos métodos, como o mesmo método, o método é totalmente diferente da rede social, né? A Folha de São Paulo fez um método de investigação tradicional. Alguém, uma fonte anônima, veio com informação, uma fonte secreta, né? Anônima não necessariamente, mas uma fonte secreta, né? Surgiu com material que compromete as estruturas de poder e o jornal está fazendo o papel dele, que é divulgar isso daí, né? A sociedade tem que saber disso. E tá soltando aos poucos. Tá soltando aos poucos. Todo dia tem alguma coisinha a mais, né? E você deve ter lido pelo Twitter uma teoria da conspiração de que talvez seja interessante até pro próprio Lula, ele tá deixando o Alexandre fritar para colocar um cara dele lá. Da confiança dele, né? Seria mais um, né? O que você acha? Olha só, isso? Eu não sei. Eu acho meio loucura isso. Né? Não sei se teria essa capacidade, não, né? Também acho que não. Acho que é muita viagem. Mas você viu isso daí rolando, né? Eu acho o seguinte, me falaram inclusive assim, não, você não pode, a gente não deveria fazer o impeachment do Xandão agora, porque se tiver o impeachment do Alexandre de Moraes, vai entrar um ministro do Lula. E eu discordo disso, eu acho que o sistema é mais importante que as pessoas. Então, assim, se o ministro do Supremo sabe que se ele fizer besteira ele vai sofrer impeachment, pode botar um cara lá a favor do Lula, não tem problema. O cara vai entrar sabendo que se ele fizer besteira, ele vai sair amanhã. Então ele vai ter todo um controle, né, um autocontrole maior na hora de fazer os julgamentos, de proceder. Então é esse o caminho que a gente tem que fazer. Eu acho que o STF tem realmente excedido na política, tem tomado muitas decisões políticas aqui no Brasil. Isso está atrapalhando realmente o cenário político aqui, né? E o Glenn de herói na Vaza Jato, agora... Isso é muito engraçado, porque você vê o pessoal do Bolsonaro que antes criticava o Glenn pra caramba, não, que o Verdevaldo, não sei o que lá, e coisa e tal. E agora não, porque isso aí, Glenn... E a esquerda do contrário, né? Antes morra como herói ou vivo o suficiente pra se tornar vilão, né, cara? Ou seja, nessa história toda, quem tá certo é o Glenn, cara. Tem que brigar com o Estado mesmo, não importa quem que você tá brigando. Ele tá na verdade dele. Se tá certo ou errado, a gente vai ver lá na frente, mas ele tá no que ele acredita, né? E é o papel do jornalista, expor o governo, expor as autoridades. E aí as autoridades que respondam agora. E parece que ainda tem mais coisa, porque saiu uma reportagem, essa do Marquesan, né? Saiu agora. Pela experiência da Vaza Jato, a gente sabe que primeiro vão as coisas menores e depois vão aumentando, né? Exatamente, o que a Folha fez foi muito curioso, né? Lançou a primeira, que era a coisa mais levinha, aí o Alexandre de Moraes veio com a desculpa dele, não, porque tá tudo registrado, essas pessoas já eram investigadas, não sei o que lá, aí agora ele botou um caso, isso aqui, o cara não estava investigado, não tá documentado, não tem nada de acordo com o padrão, ou seja, né, encurralou o Alexandre de Moraes. Pelo menos essa desculpa dele, essa explicação não cola, né? Mas, de novo, é aquela coisa, se alguém vai ser chamado a dizer se isso é ilegal, vai ser o próprio STF, então como é que vai mudar isso? Né? A única alternativa seria realmente o impeachment pelo Senado, mas eu acho pouco provável isso também. Rabo preso? Provável. Rabo preso do pessoal. Pacheco parece que tem algum acordo lá com o pessoal que fala que não vai botar impeachment de jeito nenhum. A impressão que dá é essa, não quer. Também não acho. Enfim, não vejo essa movimentação, não. Nenhuma. Agora, isso pode ser até pior, tá? Porque isso pode gerar uma ânsia na sociedade, porque isso é uma injustiça, as pessoas estão percebendo essa injustiça, né? E a eleição de 2026 vai eleger 2 senadores por estado. Então arrisca, em 2027, a gente ter um Senado muito mais de oposição, muito mais focado em fazer o impeachment do Alexandre de Moraes e talvez até de outros ministros. Quem tiver esse discurso, está falando na campanha, exatamente, pode ser eleito e... Exatamente. Por quê? Porque a população está com esse sentimento, tem coisa errada ali, alguém tem que fazer alguma coisa, não pode deixar os caras continuarem desse jeito, né? E amanhã sou eu sendo perseguido ali, né? Enfim.